Rapaz, eu acho que o quinto filme do Makoto Shinkai que eu assisto, são todos muito parecidinhos e brilhantes do mesmo jeito, assim. Essa é a vez de Suzume, né? O novo filme dele, lançado agora em 2023. Pra mim, um absurdo de estética, mas também de assunto. Aqui a gente segue a história da Suzume, né? Uma garota de 17 anos que se encontra com um rapaz, se sente inebriado por aquele sentimento ali que ele traz, né? Aquela aura, aquela energia que ele traz, vai segui-lo e encontra uma porta. Ela passa essa porta e daí ela se conecta com todo um outro lado da vida, um outro lado da realidade, onde vermes saem de cantos específicos e, caso eles caiam, ou seja, eles vão saindo no comprido, caso eles caiam, vai causar um terremoto e a destruição ali do Japão. O Makoto Shinkai, né, já fez Your Name, já fez O Tempo com Você, já fez O Jardim das Palavras, inclusive adoro O Jardim das Palavras, e tantos outros filmes. Ele tem essa característica de trazer uma questão natural, digamos assim. Já foi a chuva, já foi o céu, né? Em Your Name é o céu, em si as estrelas, etc. A chuva é no tempo para você. Aqui ele traz essa questão dos desastres, ou seja, um terremoto, né? Os desastres naturais, teoricamente naturais, porque, enfim, é como se a gente estivesse explorando tanto da Terra e ela estivesse nos devolvendo essa exploração. Então ele traz isso em alegoria aqui, referentes, obviamente, ao grande terremoto que houve no Japão, de magnitude, acho que 9.2, alguma coisa assim na escala Richter, em 2011, lá em Fukushima, né? Devastador, talvez um dos maiores acontecimentos, assim, em termos de desastres, desde Chernobyl, né? Porque desencadeou vários outros desastres associados à ação do humano. E aí o Makoto Shinkai, ele constrói toda essa alegoria baseada nesses dois personagens que vão tendo que fechar essas portas e impedir esses vermes de destruírem seu lar, destruírem o Japão. Ao mesmo tempo, obviamente, como também todos os filmes do Shinkai, vai mostrando a relação deles dois. Só que o tempo com Você é um filme, eu acho que muito mais sobre o casal ali, sobre esses dois, e usando como alegoria o lance da chuva. E Your Name, a mesma coisa, muito sobre os dois, usando como alegoria o céu. Aqui eu acho que é o inverso. É a coisa, né? Ou seja, a alegoria, no caso, o lance do desastre, levando a essa união provável / improvável desses dois, né? Não só dessa união, mas também desse ímpeto desses dois de resolver. Suzume é uma personagem muito carismática, muito interessante, porque a gente vai nessa jornada quase repetitiva aqui no filme. Tem até esse lance repetitivo que eu não curto muito, mas enfim, a gente vai nessa jornada repetitiva. Quanto mais essa jornada vai avançando, ela vai evoluindo, o carisma dela parece que vai ampliando absurdamente. Aí quando você junta esse carisma dela, que é muito bem estruturado, também uma certa simpatia do gatinho, né, de mais um gatinho que é utilizado nos filmes dele, e também do Souta, né, esse personagem secundário que se transforma, no caso, numa cadeira. Quando você vai adentrando na evolução dessa personagem, aliado à habilidade estética de fazer o translúcido, o movimento, de misturar o digital e o desenhado, é muito difícil não se prender aqui a esse filme. Só as cores já bastariam, mas fora isso, a forma como ele lida com o translúcido, com o raio de sol, as camadas do desenho, o Makoto Shinkai é um absurdo. O cinema do Makoto Shinkai usa o absurdo e ao mesmo tempo é extremamente absurdo. O que eu mais curto no filme, assim como todos os filmes no caso, são as metáforas que são utilizadas, né? É que a gente tá falando aqui de luto. Ora, quantas pessoas não perderam lá entes queridos nesse grande terremoto que teve no Japão? E por isso é importante a gente saber desse caos para a gente entender bem o filme, mas também quantas pessoas não perdem entes queridos, né, em tragédias ditas naturais, né, vamos chamar assim. Ele lida com a questão do totem, e o totem, nesse caso, representa um certo fechamento que você tem para com o seu passado, mas ao mesmo tempo uma conexão. A mesma chave que fecha é a chave que abre também, né? É assim na nossa casa. Ou seja, a mesma porta que a gente fecha para o nosso passado, ou para espaços que a gente não quer mais visitar, por isso a questão do luto / trauma, ao mesmo tempo é uma porta que pode ser aberta e a gente talvez tenha um descontrole, uma dificuldade de fechá-la ali, né? Uma falta de compreensão, inclusive de que a gente precisa fechar para que esse trauma não nos domine e não gere na gente um terremoto avassalador, nesse caso íntimo. Parece que ele está falando sobre o global, sobre o real, sobre o Japão. Eu duvido que esteja. Eu acho que ele tá falando mais sobre o
aqui, sabe? Isso que tá enraizado no nosso sentir, no nosso perceber-nos. A cadeirinha, então, no caso, é esse totem para a própria Suzume que a leva, assim, a fechar as portas, a lidar com todo aquele problema que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a mantém conectada a ponto de, sempre que ela vê a cadeirinha, ela vai lembrar desse passado. Imagina, então, e ainda mais numa cultura, né, japonesa, tem até um momento no O Tempo com Você, onde eles falam da volta do espírito para depois em fumaça, né, vinda de uma fogueira e ir para o céu, né, de volta. Essa cultura do japonês de acender o incenso, de tocar o sino, achar que os espíritos passam por aqui, tudo isso deve ser extremamente forte quando você tem algo físico que ainda te atrela a esse passado. E é impressionante como você olha para o objeto e vem um monte de recordação, todas automáticas. Ou seja, a gente está falando também aqui, porque inclusive é um road movie, né? Não só de estrada, porque é trem, balsa, etc. A gente está falando aqui de amadurecimento. Como esse amadurecimento requer necessariamente a expulsão do outro. Para nós nos desvencilharmos desse passado, deve haver essa expulsão do outro. Nesse caso aqui, a cadeirinha, né? Sendo a expulsão do solta ou vice-versa. Enfim, como queiram analisar. Filme lindo, gigante, como todos os filmes do Makoto Shinkai, trilha sonora fora do comum, assim. A forma como ele manipula a gente é igual em todos os filmes. E funciona em todos os filmes, né? Todos os filmes funcionam do mesmo jeito. É impactante, é excitante também, dá vontade de entrar no filme e fechar as portas junto com a Suzume, e ao mesmo tempo você fica parado. E ele sabe disso, safado, ele sabe disso, que os planos são lindos quando são abertos. Ao mesmo tempo dá vontade de ficar então parado, contemplando tudo aquilo dali, né? Todas as cores, todos os degradês, todas as escolhas, que não necessariamente é hiperrealista, não é. É fantástico. Mas assim é a cinematografia do Shinkai, né? O realismo do fantástico e o fantástico do realismo. Sempre a partir de uma alegoria, nesse caso, criando a união de duas pessoas em um objetivo comum e também em um objetivo com o seu, nesse caso, com o seu íntimo, né? Percebem o tanto de maravilha que tem? Fora, obviamente, todos os signos que, assim, eu acho que eu sou incapaz, em vida, em tempo de vida que me resta, de entender minuciosamente todos os signos que estão aqui, não só no Suzume, mas Your Name, né? Kimi no Na wa, Tempo com Você, o Jardim das Palavras e tantos outros filmes. O Makoto Shinkai, ele me desafia a achar que eu sou incapaz de entender cada símbolo que é colocado aqui. Duvido que seja por acaso, nunca é, mas acho que aqui menos ainda, tá? A quem reclame que os filmes do Shinkai são muito parecidos, em vez de se apegar a esse todo, é esse detalhe, essa minúcia que faz cada filme ser único. Suzume, pra mim, é o melhor filme dele, pelo menos por enquanto, acima inclusive do Kimi no Na wa, que era o meu favorito, né? O Your Name, que era o meu favorito, mas todos muito próximos. E eu acho que, começando a relacionar esses símbolos, mostrando que sim, todo artista sempre tá falando sobre a mesma coisa, quando você começa a relacionar, você para de ver os filmes do Makoto Shinkai, passa a ver a obra do Makoto Shinkai como um todo, assim como devem ser analisados os grandes artistas, aqueles que nos entregam não só um lapso, mas nos entregam a convergência dos mesmos assuntos ou dos mesmos assuntos tratados de maneiras completamente diferentes. Esse é o cinema de Makoto Shinkai, simplesmente maravilhoso, profundo, resumido mais uma vez, nesse caso agora em Suzume. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero te encontrar numa próxima oportunidade. Deixa o like aqui, não custa nada pra ti, mas pra mim é muito importante, mas também só se você quiser, tá? Se inscreva no canal também, se for o caso da gente voltar a se encontrar. Forte abraço em vocês e tchau!